Olá, meu nome é Pedro Camargo, nós vamos conversar hoje sobre neuronegociação. Você já viu a minha aula aí na Educafit de neuromarketing? Agora, nós vamos falar sobre negociação. Negociação envolve você e o seu cliente, envolve você e os seus fornecedores, você que trabalha, que tem uma academia, você que também é um professor de educação física, você tem que negociar com a academia. Então é exatamente isso que nós vamos aprender. Como personal, você negocia também com o seu cliente, com seus futuros clientes. É disso que nós vamos falar. Como você ter controle, como você entender, chama-se metacognição, como você entender o seu cérebro e trabalhar com ele para fazer a melhor negociação possível. Vamos lá? Bom, então este curso é de neuronegociação. Quem não me conhece ainda, eu tenho alguns livros publicados aqui na Europa sobre neuromarketing e biologia do comportamento econômico e de consumo, que é a influência dos hormônios no comportamento de consumo, a influência da genética, do sistema respiratório, da pele, da microbiota, que é o sistema digestivo, do sistema imune, enfim, eu trabalho com todas essas áreas ligadas ao comportamento das pessoas. Na verdade, nem ao comportamento, à motivação das pessoas, né? Porque comportamento as ciências sociais conseguem perceber, tá? Motivação só a biologia consegue, porque ela é interna. Tenho livros publicados também na Europa, com capítulos de livros com amigos portugueses, alguns livros na internet. Esse é um livro sobre endocrinologia comportamental que eu lancei em 2015 aqui no Brasil, que mostra como a mulher pode economizar entendendo o seu ciclo, a ovulação, entendendo os hormônios. Publico em algumas revistas e jornais em geral. E aí agora vem um novo livro também, chama-se A Melhor Hora para Vender. Algumas revistas também de atacadistas me convidam para falar. Sou colunista do Mundo do Marketing, do Negócio do Varejo, mando sempre artigo com eles. Estou sempre publicando nas redes sociais, LinkedIn, então estou sempre publicando, Instagram, Facebook, estou sempre trazendo novidades dessas áreas, tá? Sou palestrante, faço palestras pelo Brasil todo, em vários tipos de empresa, sobre neuronegociação, neuromarketing, biologia do comportamento, todas essas áreas ligadas à motivação interna. Esses são alguns dos meus clientes, tá, com quem eu trabalho. Hoje tem outros clientes que estão surgindo, Liberty Seguros, tem a Pearson, tem vários clientes novos que estão surgindo e aumentando esse portfólio meu. Para vocês entenderem, né, quem ainda não viu o neuromarketing, não viu a minha visão, os meus estudos são baseados em 3 áreas, em ciências biológicas, ciências evolucionistas e ciências aplicadas. As biológicas envolvem neurociência, envolve endocrinologia comportamental, envolve genética comportamental, estudo da microbiota, do sistema respiratório, do sistema imune, tá? E todas essas áreas para ver como é que elas influenciam a motivação das pessoas em agir. Depois eu tenho as ciências evolutivas, vocês vão ver que eu tenho um viés evolutivo muito grande. Eu acredito que nós temos um cérebro velho num mundo novo, então esse viés é grande. Eu sempre estou focado nisso, eu acredito muito nisso, isso gera viés cognitivos. Aí então eu trabalho com biologia evolutiva, com psicologia evolucionista, paleoantropologia, neuroantropologia, etologia e genética evolutiva. E aí eu entro nas ciências aplicadas, que é neurociência aplicada ao comportamento do consumidor, neurociência aplicada ao marketing, à economia, neurociência aplicada à negociação. Então eu vou aplicando essas neurociências ao ponto de venda, ao comportamento do consumidor, enfim. São várias aplicações, tá? E são aplicações inéditas, porque pouca gente fala sobre isso no mundo, né? Ninguém vai pesquisar muito a fundo essa área, e essa área que eu amo, que eu gosto, que eu pesquiso. Relembrando, quem já viu, quem não viu, vamos lá. Princípios biológicos do comportamento e da motivação. Primeiro, quando você olha para uma planta, você diz, olha, entendi essa planta. Não entendeu. Você não estudou botânica. Você não estudou biologia, como é que você entende uma planta? Quando você olha para um animal, você diz, olha, eu entendi esse animal. Não, você tem que estudar etologia, você tem que estudar biologia, você tem que estudar zoologia para poder entender um animal. A minha pergunta de sempre é, como é que você estuda o ser humano sem estudar biologia? Vamos lá, quando você fala de ciências sociais, você só tem ciências sociais quando tem 2 seres biológicos. E aí você nega a biologia. Então a biologia é a base de qualquer estudo de um ser humano.
Você não tem como estudar o ser humano sem entender a biologia, sem largar, deixar de lado a biologia. Então a gente não pode falar de marketing deixando de lado a biologia, a gente não pode falar de negociação se são dois cérebros negociando, como é que eu deixo de lado? Como é que eu não falo sobre isso? Isso é coisa de louco, é de maluco, é como construir um prédio e não prestar atenção na viga de aço que vai se expandir, que ela vai... Porque eu não quero saber das propriedades do objeto. Como se eu fosse fazer uma mesa e corto essa mesa sem entender as propriedades da madeira. Tá louco? Você precisa entender as propriedades do ser humano, tem muita coisa dentro da gente, os hormônios nos fazem agir. A raiz da palavra homem significa pôr em marcha, fazer agir. Se o hormônio me faz agir, por que eu não vou estudar hormônio? Se os neurotransmissores fazem com que o meu cérebro se movendo, por que eu não vou estudar? Se as ondas cerebrais, a parte física, movimenta, o meu cérebro movimenta o meu organismo, se o meu organismo está junto com o cérebro agindo, por que eu não vou estudar? Por que eu nego isso? Por que eu acho que só olhando o ser humano eu consigo? E eu te dou a resposta, sabe por quê? Porque nós somos antropocêntricos. Essa figura aí que você está vendo à esquerda é como a gente se acha, a melhor criatura do mundo. Então, eu não preciso estudar biologia, porque biologia tem a ver com instinto, biologia tem a ver com coisas irracionais que eu não aceito. Eu acho que eu sou racional, eu sou um ser humano, eu entendo tudo. Mentira, você não entende. Você tem um monte de instintos que você não tem a menor ideia. A gente valoriza, a gente fala muito, né, que os animais são irracionais e nós somos racionais. Peraí, meu querido. Você compartilha com os chimpanzés 98,8% dos seus genes. E aí você pega o 1,2% e fala, nossa, eu sou diferente, eu tenho raciocínio, eu tenho poder, eu tenho como controlar as coisas. Não, isso é fantástico. Esse 1,2% é fantástico, atua, por isso você construiu um mundo, por outro lado é uma bosta, porque por isso que você está destruindo o mundo também, a única criatura que destrói o meio ambiente somos nós, né? Nenhum leão acaba com toda a presa, ele sabe que ele precisa comer amanhã, a gente acaba com o mundo, a gente acaba com tudo. Mas enfim, essa é outra discussão. O que eu quero falar é o seguinte, o 1,2 nos faz diferente dos animais, mas o 98,8 também te faz muito igual aos animais, só que não reconhece, ninguém quer falar sobre isso, né? Eu vou escrever um livro sobre isso, porque ninguém quer falar. Todo mundo quer falar do 1,2, o quanto nós somos inteligentes, quando a gente... Tá, e os nossos instintos? 98,8% dos genes são iguais aos chimpanzés. 60% dos nossos genes são iguais às galinhas. São os mesmos genes das galinhas. Gato, vaca, todos os animais no mundo, nós compartilhamos com todos os seres vivos do mundo 25% dos nossos genes. Então você tem um monte de coisa sim que é irracional, que você não tem a menor ideia, que você não tem controle. Então nesses 98% dos genes. Okay? Então nós temos que mudar o pensamento, deixar de ser antropocêntrico, que é o lado esquerdo aí, e começar a entender como a figura do lado direito, em que nós somos mais uma criatura biológica, mais um ser biológico, mais um ser vivo do planeta, que tem muita coisa influenciando a gente. O ambiente 51%, genética 49%, mas ela está ali marcando, né? A genética marca a gente. Se você tem um olho azul é por causa da genética. Se você é alta é por causa da genética. Se você é mais gordinho é por causa da genética. E por que ela não influenciaria comportamento? Influencia muito. A microbiota, os micro-organismos no seu intestino influenciam demais o seu comportamento. Fazem você ficar mais ou menos ansioso, e aí você aumenta o seu consumo, comportamento de compra, comportamento de ir para a academia, exagerar ou não no seu exercício. A ansiedade faz isso. O que faz isso? Microbiota. E o que corrige isso? Alimentação. Se você comer direito, você não vai ter ansiedade. Até para negociar, hein? Você precisa comer direito para negociar. Porque senão você vai ser uma pessoa ansiosa, você não vai negociar direito. Então você precisa entender sim da microbiota, que eu falei no curso de neuromarketing. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Que eu falo da microbiota, a importância de cuidar da microbiota, de se alimentar bem para modificar o seu comportamento, para ter resiliência. A gente fala, resiliência, então as ciências sociais vêm com a resiliência e falam, não, resiliência é importante, você tem como treinar. Não, se você não tiver com o intestino perfeito, se a sua microbiota não tiver perfeita, que são micro-organismos dentro do seu intestino, você não vai ficar calmo, você não vai ser resiliente. Você pode fazer qualquer exercício do mundo, qualquer exercício do mundo, que você não vai ser resiliente. Por quê? Porque a sua microbiota age, porque ela te deixa enfesado, ela te deixa cheio de fezes. E quando acontece isso, o intestino não produz serotonina, que te acalma. 97% da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro. É um neurotransmissor e é produzido no intestino e não no cérebro. Tem gente que fala que o intestino é nosso segundo cérebro.
Eu falo que é o primeiro. Ele manda em você e você não tem a menor ideia. Então, a gente tem a petulância de achar que não. Eu tenho controle sobre... Não, você tem se você comer direito. Se você entender, se você tiver metacognição e entender o que você está fazendo, aí sim você vai ter controle brutal sobre o seu comportamento. Você muda o seu comportamento de um dia para o outro. Hormônios fazem isso. E você não faz a menor ideia. Que o hormônio modifica seu comportamento, tanto no homem como na mulher. Testosterona, por exemplo, te faz ser um sujeito que arrisca muito. Um sujeito incisivo, que vai arriscar. Às vezes a testosterona pode ajudar numa negociação, às vezes ela pode te atrapalhar. Mas você tendo consciência disso, do seu nível de testosterona, como você você pode controlar. Você vai lá e controla a quantidade de testosterona. Você controla a sua quantidade de ação, ou como você age, como você deixa de agir. Porque você sabe que você arrisca muito. Você sabe como você você sabe que você fica mais atrevido. Então você se controla. Por quê? Porque você entende que o hormônio nos faz agir. Raiz da palavra hormônio significa pôr em marcha, fazer agir. A respiração muda você. Em negociação, a respiração é fundamental, porque quando eu respiro diferente, eu mudo minhas ondas cerebrais, eu deixo de estar aflito e vou acalmando, nós vamos ver isso. Então, assim, tem um monte de coisas te fazendo agir, um monte de neurotransmissores, de hormônios e de sistemas orgânicos te fazendo agir. O sistema imune está comprovado que ele tem a ver com a sua relação com a sociedade. Quando você está com o sistema imune baixo, você não quer falar com ninguém, você se afasta. Esse dia, por exemplo, não é bom para negociar, porque você não quer estar com ninguém, porque você está com o sistema imune fraco, baixo. Se você está com o sistema imune forte, porque você se alimenta bem, porque você dorme bem, porque você vai bem ao banheiro, você está forte. Você não tem essa resistência a estar com alguém. É sistema imune mandando em você, dizendo quando você vai ser social e quando você não vai ser social. Então, assim, presta atenção. Tá? Vamos deixar de ser petulantes, achar que nós somos racionais e que nós temos controle, completo livre-arbítrio. Não temos. Vamos entender isso e aí nós vamos saber trabalhar a nossa ansiedade, trabalhar o nosso jeito para poder controlar numa negociação. Bom, se nós somos seres sociais e culturais é porque nós somos biológicos. Eu acabei de dar o exemplo do sistema imune. Né? Eu só sou social porque eu sou um ser biológico. Um grupo de cadeiras fica junto não é porque elas são sociais. É porque colocaram juntas. Agora a gente se junta porque nós somos criaturas que vivem em bando, como gnu, como leão, como zebra. Né? A gente vive em bando, a gente vive em grupo, né? Como matilhas de lobos. Okay? Então, assim, só somos sociais porque somos biológicos. E, como eu te disse, só temos ciências sociais quando eu tenho dois seres biológicos. Um ser biológico e uma mesa, não há ciências sociais, querido. Só tem ciências sociais quando tem dois seres biológicos. Eu e uma outra pessoa, ou eu e um animal. Aí sim você tem ciências sociais. Então precisa de dois seres biológicos. Tá? Daí parte do princípio que você precisa de biologia, entender de biologia para entender essa relação. Cultural. Se nós somos seres culturais é porque eu tenho um cérebro. É porque eu transmito informação via esse cérebro. Ponto. Se eu não tivesse usado, eu não seria um ser social, ou seria um ser social de maneira diferente do que somos. Então, assim, a base é a biologia, tá? Para deixar bem claro. O ser humano é um ser biológico, formado de átomos, dele surgem as moléculas que formam DNA, que constrói o cérebro, que é o órgão que gera comportamento. Então, por que eu não preciso entender o cérebro? Por que você não precisa entender de neurotransmissores? Por que eu não preciso entender das ondas cerebrais? Fundamental você entender. Como assim dos outros sistemas? Fundamentalmente em negociação. Como é que eu estou? Como é que age o outro cérebro? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo aqui? Isso eu chamo a biologia do comportamento. Né? Então não existem comportamentos humanos dissociados de aspectos anatômicos e fisiológicos. Se você pensa, se você ama, se você sofre, é processo físico-químico. Deixa eu te avisar uma coisa. Você é um ser físico-químico. E ponto. Nada no seu organismo está fora da física e da química. Então nós temos que entender física e química para poder trabalhar, para poder negociar. Né? Então você é um animal humano, né? Que tem um córtex desenvolvido, que é a parte da frente. Quem não viu, de novo, vê lá. É legal você assistir os dois cursos, ver lá o de neuromarketing. Né? Então a gente consegue ter algumas ações controladas. Eu consigo sim ter algumas decisões racionais, claro que sim, fundamentalmente quando eu me conheço, quando eu faço esses cursos e sei como é que meu cérebro age, né, o que está acontecendo comigo internamente, mas nem sempre eu consigo controlar meus impulsos e meus instintos.
Na negociação, então, pior. Porque quando eu estou perdendo numa negociação e eu preciso daquele dinheiro, eu preciso daquela grana, meu pai, eu começo a usar meus instintos, eu começo a ficar atacado. E não pode, você tem que ter controle em negociação, não pode de jeito nenhum você ficar atacado. Isso aqui também eu já mostrei lá no Neuromarketing, repito aqui, nós somos iguaizinhos aos animais, tá? Os animais têm muitos comportamentos, vou dar o exemplo aqui do macaco. O macaco, quando vai pescar formiga, ele vai primeiro numa taboca, pega a planta, desfolha a planta, fica com o galho, aí ele vai pescar formiga. Sabe o que é isso? Planejamento, querido. Você falou, eu fiz o business plan da minha academia, eu planejei, blá, blá. Macaco faz também, filho. Não é só você, não. Bactéria conversa uma com a outra, elas trocam informações químicas. Nós também, nós vamos ver isso. Corvo é inteligente. Então, para com isso. Vamos olhar a parte biológica, né? Porque se eles têm esse comportamento e nós também, é sinal que é anterior. Não é nosso nem deles, é de uma criatura que vem antes da gente. A gente se separou, né? Dos macacos há 6 milhões de anos atrás. Então, olha só. Pensar, planejar, comunicar, ter linguagem própria, não faz a gente completamente diferente dos animais. Por quê? Porque são processos físico-químicos, né? Se você ver aí no slide, você vai ver que quando está passando dentro do neurônio, sódio, potássio, que vão fazendo a parte física, negativo e positivo, e aí a parte química, neurotransmissores. Então, tudo que você pensa, sonha, imagina é físico-químico. Não tem nada que vem de fora. Tá? E tem uma coisa bacana na física e na química. Por quê? Porque a física tem 2 leis. Todo processo físico é preditivo e é repetitivo. Significa que toda vez que tiver a mesma situação, ele vai repetir o mesmo comportamento. Que é o aço que eu te falei. Toda vez que ele se expandir, toda vez que chegar a, vou chutar, 43 graus, ele vai se expandir. Toda vez que voltar para 42 graus, ele vai voltar ao tamanho normal. E é preditivo. As pessoas sabem disso, por isso constroem prédio com folgas, com coisas, entendendo isso. Agora, o ser humano também é preditivo. É verdade, nós cometemos erros que são vieses cognitivos. Né? Vieses cognitivos são erros de pensamento, mas são preditivos. Se você entender isso, se você entender de biologia e de física, entender o cérebro, você vai saber que o sujeito com quem você está negociando, que pode ser o seu fornecedor, que pode ser o cliente da academia, que pode ser o seu cliente de personal, que pode ser o dono da academia, se você é um professor de educação física, os comportamentos deles são preditivos e repetitivos. E posso te falar mais? Somos da mesma espécie, agimos da mesma maneira. Então a biologia consegue dar um padrão para você. Vou dar um exemplo. Você dá café para alguém. Café promove dopamina, prazer, e café ajuda na memória. Então, vai promover dopamina em todo mundo. Uns têm menos, outros têm níveis maiores, níveis menores, mas vai promover dopamina em todo mundo. Vai dar prazer em todo mundo, até quem não toma café, se sentir o cheiro vai ter. Por quê? Porque ele ativa as nossas áreas cerebrais. Né? Então, isso é biológico. Se é biológico, é para a espécie. Vai ter um pouquinho de gente que não vai estar, porque tem alguma afasia, tem alguma diferença cerebral, tem algum problema em alguma área, um tumor, sei lá o que. Aí sim, talvez a pessoa haja diferente. Mas no padrão, nós vamos agir da mesma maneira. O café vai provocar dopamina em todo mundo. Cheiro de rosas. Eu, por exemplo, não gosto, porque me lembra a morte do meu pai, cheiro de rosa. Mas cheiro de rosa abaixa a pressão arterial. Independente de eu gostar ou não da rosa, ela vai baixar a minha pressão arterial. Ponto. Então, quando a gente tem esses motivos biológicos, esses gatilhos biológicos, eu consigo te acionar. Eu consigo fazer com que você reaja como eu quero. Olha que loucura. Nós achamos que nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa, olha, eu sei o que eu faço, eu tenho controle sobre o que eu faço. Na verdade, a gente não tem. Benjamin Libet sacou isso na década de 80. Ele pôs um sujeito como você está aí, olhando para o computador, com eletrodos na cabeça, um eletroencefalograma ligado, e pediu para o sujeito, olha, a hora que você quiser parar a bolinha, você aperta o botão. Né? Aí ele falou, eu gosto muito de 5, eu vou pôr 55. Puf, apertou e parou o botão. Olha o que aconteceu. Onde está action ali, é onde o sujeito apertou o botão, parte motora. Onde está o W, awareness, é onde o sujeito pensou. Gosto de 55, vou apertar no 55. Ok, tá? Só que 550 milésimos de segundos antes, o cérebro dele já tinha dito, aperte. O cérebro já estava agindo, o cérebro já estava fazendo ele agir.
Depois, há 2 anos atrás, nós descobrimos que são 7 segundos, e o ano passado tem gente já falando em 10 segundos antes, o seu cérebro age sem que você saiba. E aí a gente fala, tem uma discussão que chama My Brain Make Me Do It, meu cérebro me faz agir. Sim, seu cérebro te faz agir, ele está fazendo um monte de coisa aí, agora que você não tem a menor ideia, ele está corrigindo algumas coisas, está dando ordens aí dentro, tá? Com todo o seu organismo, tá. Mas seu cérebro é você, querido. Então, assim, a biologia não discute o livre-arbítrio. As ciências sociais discutem, né? E quando a gente vai falar de negociação, nós temos que buscar lá das ciências sociais, porque é uma teoria que veio das ciências sociais, que nunca usou a biologia. Agora nós estamos trazendo o viés da biologia. Então, livre-arbítrio, nas ciências sociais nós não temos. A biologia nem discute livre-arbítrio, porque o seu cérebro é você. Então, não tem diferença. Então, vamos lá. Nós somos seres biológicos. Nós somos antropocêntricos, né, e antropomórficos. Não percebemos, não entendemos, não controlamos nossos instintos. A cultura e o aspecto social são biológicos, têm base biológica. Nós temos um aprendizado que é biológico. O aprendizado nosso é biológico. Então, porque tem gente que acha que a gente aprende, que chama-se tábula rasa, depois que você nasce. Não. Quando você está na barriga da sua mãe, ela está passando um monte de informação via hormônio para você. Ela está passando sobre o mundo para você. Então você tem sim um aprendizado a partir do momento que você está sendo gerado. E tem um aprendizado anterior que se chama filogenético. Né? Você chorar, o neném nasce, ele chora para mamar, quem ensinou para ele? Ninguém, é da espécie. Assim como uma zebrinha anda em 15 minutos e a mãe não ensina para ela. Ela aprende a andar sozinha. Por quê? Porque é filogenético. Se ela não andar, o leão vai comer. Vem da espécie. Então nós temos que aprender isso. Então tem muita informação que são os nossos genes, né? E não podem ser revelados. Eu não consigo te dizer, eu não consigo falar numa negociação, eu não consigo expressar, não consigo escrever sobre isso. É biológico, tá? Nós não temos livre-arbítrio, né? Então nosso cérebro age antes que a gente tenha consciência, o que é naturalíssimo. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ver que alguns slides eu pulo, tá? Eu pulo assim, porque esses slides, você volta lá na aula de neuromarketing, eles vão estar lá. Na aula de neuromarketing também, tá? Mas é importante você ver que tem aí, eu mostro o slide para você ver que aquele assunto era importante para lembrar você de assistir, tá? A negociação é um processo no qual partes direcionam suas posições divergentes para um ponto que se possa alcançar, né? De um acordo, né? São partes divergentes. Negociação é isso. Eu estou de um lado, tem o fulano do outro lado. Eu tenho um interesse, o fulano tem outro interesse. Isso é negociação. Isso é o que a gente vai estudar, começar a estudar a partir do próximo módulo agora. Tranquilo? Então, até já. Um abraço.